Mas a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta, ela nos transforma. Essa palavra é poderosa, ela é real, porque Deus tem comprometimento com essa palavra. Eu vou repetir o que eu já falei. Jeremias, o que vê? Vejo uma amendoeira. Veste bem, Jeremias. Você entendeu o que eu falei? Porque eu estou velando para a minha palavra se cumprir. Olha o que Deus fala. A amendoeira. E supervisionar para que algo se faça. Lá no hebraico é um jogo de palavras, o joguete funciona da mesma forma. E Jeremias vê aquela amendoeira e fala o que vê para Deus. E Deus fala para ele: eu estou velando para que a minha palavra se cumpra. Abre aí, ó, 1 João capítulo 5, verso 14. Eu não me canso de repetir essas coisas, porque toda vez que você conversa com alguém sobre um problema, alguém chega e fala para você, você começa a ver princípios espirituais sendo quebrados ou sendo ignorados, porque não aplica a palavra. Precisamos entender que Deus tem comprometimento com a palavra dele e não com a do Moisés. Deus tem comprometimento com a palavra dele e não com a daquele coach que você vê na internet. Deus tem comprometimento com a palavra dele e sempre terá, porque ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo e ele prometeu, ele vai cumprir. Agora você precisa conhecer as promessas. Conhecereis a verdade vos libertará, a verdade vos transformará. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se não está nela, não adianta, não vai. Olha o que 1 João 5 diz. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, pois pedimos de acordo com a sua palavra. João escreve aqui muito claramente: eu sei que eu recebo de Deus aquilo que eu peço, porque ele não pede nada que não está alinhado com a palavra de Deus. A fé dele não é simplesmente apoiada num desejo cego e egoísta humano, não. É apoiada num desejo de viver a palavra. É apoiada no desejo de viver aquilo que está escrito aqui. Porque se a palavra diz que existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela existe. Ela existe, mas muitos têm negligenciado o conhecimento das Sagradas Escrituras. E por isso falham, e por isso param. Nós precisamos tomar uma atitude. Não tem como, galera, não tem, igreja, não tem. Cara, traga isso para a sua vida. Tem uma frase que dizem que é de Albert Einstein, mas eu acho que não é dele não, que fala assim: é impossível ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Cara, escolha viver a palavra de Deus. Se você viveu aqui até hoje sem entender e conhecer as promessas e buscar viver essas promessas, e não só as promessas, mas viver também as obrigações. A palavra é um livro de obrigações e é um livro de recompensas. É um livro de obrigações e é um livro de reconhecimentos. Tem os dois lados da moeda. É uma aliança. É por isso que é chamado de Novo Testamento. Quando eu casei com a minha esposa, ela prometeu coisas para mim e eu prometi coisas a ela. Benefícios e obrigações. O Novo Testamento se chama Nova Aliança. A palavra de Deus tem promessas, mas ela tem obrigações. Não adianta eu querer viver as promessas e não viver as obrigações. Não adianta ser seletivo. Não adianta eu achar que a Bíblia é caixinha de promessa. Hoje eu vou ler a Bíblia, vou pegar minha caixinha aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não funciona. Não funciona. Você não para de cobiçar a mulher do teu próximo, se você não para de roubar, se você não para de mentir, o pai da mentira é Satanás. Irmãos, irmãs, igreja, entenda, não dá para usar a Bíblia como caixinha de promessa para que essa verdade se cumpra nas nossas vidas. Precisamos viver ela integralmente, dia após dia, para que essa verdade realmente nos liberte. Precisamos vivê-la integralmente, para que possamos viver os sonhos de Deus para a nossa igreja. Precisamos viver essa palavra integralmente, para que você alcance os sonhos, os propósitos de Deus para a sua vida, a boa, a agradável, a perfeita vontade. Você precisa viver a palavra de Deus integralmente. Não tem como ser seletivo. Se você é seletivo, você não tem nada. Você está apenas se enganando.
E no final, irmão, o destino é afastado de Deus. E o lugar afastado de Deus é no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não tem prazer na morte do ser humano. Deus não quer que o ser humano morra eternamente. Foi por isso que desde a eternidade Ele deu provisão. E existe o Cordeiro Santo que foi morto desde antes da criação do mundo. E o nome dele é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu provisão, Ele não quer que a gente perca e pereça. Não quer. Mas Ele, sendo Deus, Ele julga o pecado. Romanos, no capítulo 3, vai dizer que em Jesus Cristo, Deus se fez juiz e justificador. Ele julgou os pecados em Jesus Cristo para não julgar na humanidade. Mas se nós não aceitarmos esse sacrifício, reconhecermos Jesus como nosso Senhor, reconhecermos Jesus como nosso Salvador, viver de acordo com as Sagradas Escrituras, o destino será lago de fogo.